Lição bíblica da CPAD do dia 25 de janeiro, lição de número 4 do primeiro trimestre de 2026, falando sobre a paternidade divina. É bom entender que o primeiro homem a chamar Deus de Pai em toda a história da Bíblia foi o rei Davi. A Bíblia o classifica também como profeta. Ele foi o primeiro homem na história da Bíblia a chamar Deus de Pai. Quando no Salmo 103 ele diz: como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor se compadece de nós. Por isso, Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus, ou seja, segundo a teologia do Evangelho, do Novo Testamento, do plano de Deus para a salvação. Então, Jesus segue a mesma linha teológica de Davi no Evangelho de Mateus. Mateus, a genealogia começa com Abraão, e Abraão é pai de nações, ícone da religião judaica. Por isso a genealogia em Mateus começa com Abraão, porque Mateus foi escrito para judeus. E Mateus é o evangelho que mais dá ênfase à paternidade. Isaías também chama Deus de Pai, mas Isaías vem depois de Davi. O primeiro a chamar Deus de Pai foi Davi, por isso ele é o homem segundo o coração de Deus. E Isaías, quando chama Deus de Pai, ele está emprestando essa frase de Davi, quando ele diz: ó Deus, tu és o nosso Pai, nós somos o barro e tu és o oleiro. Jeremias também chama Deus de Pai, seguindo a teologia de Davi. Esses dois profetas foram depois de Davi. Antes de Davi, jamais alguém chamou Deus de Pai. E a lição da escola dominical, ela fala sobre este reconhecimento da paternidade entre Deus e os seus filhos, que entraram nessa filiação não por direito, mas pelo poder do Evangelho. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder, não o direito, de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, a paternidade ela é aperfeiçoada na confissão e no aperfeiçoamento do amor através do ministério do Senhor Jesus Cristo. Então, esse é um atributo do Pai. O primeiro tópico fala desse atributo do nosso Deus. Efésios 4 diz: há um só Deus, que é Pai de todos, um só Senhor, mediador entre Deus e os homens, e um só Espírito Santo, e um só corpo, uma só fé, um só batismo e uma só esperança da vossa vocação. Então, Deus é único, não são três deuses. Nós temos um só Deus. Ele é revelado na Bíblia em três pessoas. A paternidade do Pai, ela não tem início, nem fim, não tem começo. A paternidade dele é eterna tanto para o passado quanto para o futuro. E por que o Antigo Testamento demora tanto chamar Deus de Pai? Porque no Antigo Testamento a revelação era progressiva. No Novo Testamento a revelação é plena. Então a paternidade do Pai significa que na oração sacerdotal Jesus disse: ó Pai, glorifica-me com a glória que nós já tínhamos, temos e tínhamos antes
da fundação do mundo, né? Antes que o mundo existisse. Então, esse relacionamento de pai e filho é anterior, é na eternidade. A geração do filho não implica em criação, porque o filho já existe antes de toda eternidade. Ele sempre existiu como pai e o filho sempre existiu como filho. E o pai nos concede o Espírito Santo. O Espírito Santo também tem sua origem no pai. Ele procede do pai, mas a sua existência é por toda a eternidade, tanto no passado quanto no presente. E é o Espírito Santo que nos aproxima da sua presença, porque ele convence a humanidade do pecado porque não crê, da justiça, porque Satanás já está condenado, e do juízo, porque Deus há de julgar a todos os homens por meio do seu Filho. O segundo tópico fala do reconhecimento da paternidade. Esse reconhecimento, ele é declarado na teologia do Novo Testamento. Que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. As bênçãos da filiação divina, ela vem pelas promessas bíblicas, pela aliança que Deus fez com o seu povo. E aquela aliança que está escrito lá em Isaías e confirmada em Hebreus, esta é a aliança que fiz com o meu povo. Escreverei as minhas leis nas suas mentes, nos seus corações, e dos seus pecados nunca mais me lembrarei. Jesus, no Evangelho de Mateus, ele dá grande ênfase nesse testemunho da filiação, quando diz: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que está nos céus. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Vocês devem pedir, porque o que pede recebe, o que busca acha, o que bate abre-se-lhe-á. Assim como um filho pede na intimidade para o pai, pede um celular, pede um carrinho, pede um dinheiro, pede um presente, da mesma forma Jesus faz essa comparação. Se o ser humano, sendo mau, dá bons presentes para os seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial que está no céu. Então, a teologia específica, o tema é Reino de Deus, em Mateus, mas a teologia específica em Mateus é a teologia de um Deus que é Pai. E temos acesso ao Pai através do Filho, que é o nosso grande sumo sacerdote. E o terceiro tópico fala do grande amor do Pai. Não há amor maior do que esse. Então a Bíblia diz: se nós amamos o nosso Pai, nós cumprimos os seus mandamentos. E que o amor é a marca dos filhos de Deus. É o vínculo da perfeição. Porque nós fomos amados primeiro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, o amor do Pai, no amor do Pai, não há medo, não há covardia, não há ansiedade, porque este amor é amadurecido no crente. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor do Pai está verdadeiramente nele, sendo aperfeiçoado. A obediência à palavra evidencia que realmente o amor do Pai está dentro de nós. A essência da vida cristã fundamenta no fato de que Deus nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Antes da nossa